Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial, hoje o número 309, né? Que gostoso, quanto trabalho juntos, muito obrigada a todos vocês que nos assistem, muito obrigado à rede de canais comunitários para onde vai o Olhar Especial, a todos vocês que fazem parte aí das TVs comunitárias, né? E nós estamos trazendo hoje um tema também muito interessante que nós já falamos outro dia e que foi tanta procura que nós trouxemos novamente, que é sobre saúde mental. E quem está aqui com a gente para falar deste tema é o Instituto Construindo Saúde. Então eu quero apresentar aqui para vocês, eu vou até pedir para ir na geral. Olha só, eu estou aqui com a doutora Ellen Carolina Martins, que é psicóloga clínica, e a doutora Fernanda Silveira de Souza, que também é psicóloga clínica. Duas jovens moças ainda, eu acho, né? Mas já assim preocupada, até porque é a área, né? Psicologia, né? É a área e a preocupação maior delas sobre esse tema da saúde mental, né? Eu queria perguntar a vocês como nasceu o Instituto Construindo Saúde. Quem quer falar? Acho que o Instituto nasceu de uma conversa. Eu e a Ellen nos conhecemos há muitos anos, a gente fez a formação juntos lá na Unifesp Baixada Santista e surgiu de uma conversa e de um incômodo de que muitas vezes as pessoas não estavam preparadas para lidar com as questões de saúde mental e também não estavam... tinham muitos mitos e muitos preconceitos envolvendo essa questão e parecia que às vezes os conhecimentos não estavam muito claros sobre o que sobre os avanços que a gente já é conhecido hoje e a gente começou a atuar e começou a ver que na prática as coisas eram um pouco diferentes do que a gente foi aprendendo na teoria e aí surge a ideia de construir um instituto. Sei. E para você, Ellen? Essa preocupação, como é que é essa prática, né, do Instituto Construindo Saúde, que é até um nome bonito, né, gente? Construindo Saúde. Como vocês mesmos falaram, gera muito preconceito, porque a gente é tranquilo de ir atrás do nosso... saúde física, né? Então a gente faz o check-up, quem tem um problema de pressão vai atrás de um cardiologista, ou quem tem uma diabetes atrás de um endocrinologista, mas e a nossa cabecinha, né? Que muitas vezes a doença vem e nada mais é porque faltou um cuidado maior com a nossa cabeça, né? Não é isso? Exatamente. Tá. A gente precisa também ter esse olhar para a nossa saúde mental, né? Sim. Não adianta a gente só ter o físico, é importante também, mas a gente tem que cuidar desse físico, mas muitas vezes não adianta só estar com o físico ok, se a cabeça não está tão legal assim, né? Ou se as emoções não estão tão bacanas assim, ou tão adequadas à sua realidade, à sua produtividade, a você conseguir desempenhar aí as suas atividades na sua vida cotidiana. O Construindo Saúde é como o próprio nome diz, né? Ele visa construir saúde e essa ideia do que é saúde, o que é saúde mental, né? Então, assim como a Fernanda disse, nós temos uma preocupação com a atuação prática, né, na saúde mental. Muitas vezes os profissionais de saúde, das mais diversas áreas, quando eles se veem diante de um indivíduo com uma questão de saúde mental ou atuando em equipamentos de saúde mental, ele não se vê tão preparado para essa prática. Então, a nossa ideia de construir instituto é de promover esse conhecimento tanto para pessoas profissionais da área quanto para aqueles que não necessariamente estão na área, né? Porque, por exemplo, o nosso instituto ele tem 3 vertentes. Né? Uma primeira vertente que é a atuação com os profissionais, então a gente vai promover alguns cursos para que esses profissionais entendam um pouco mais quais são as suas possibilidades na prática. Nós temos uma atuação com o ambiente escolar, onde a gente promove esse conhecimento para professores, para coordenadores, as pessoas que estão ali naquele ambiente escolar,
como que elas podem identificar alguma questão com aqueles alunos, com aqueles adolescentes ou crianças que estão com algum tipo de sofrimento ou vivenciando alguma questão, né? Tá. E a gente também trabalha com nossos atendimentos psicoterapêuticos Tá. dentro do E Instituto. você falou de escola, né? E eu vejo aqui, gente, se a gente conseguisse já dar um atendimento na escola ali, como vocês colocaram, para a criança, para o jovem, eu acho que diminuiria muito todo o problema, toda aquela angústia que a gente vê, que às vezes uma família passa quando a gente fala de dependência química, né, do uso de drogas e que infelizmente a bebida, né, também está cada vez muito comum, né, entre os jovens, na escola e cada vez parece que mais cedo chegando, né? Acho que sim. Como é que é essa abordagem na escola? Acho que a abordagem na escola tem uma questão de conseguir identificar, né? De perceber alguns sinais. Às vezes uma criança ou um adolescente começa a se isolar mais, ele muda o comportamento, era uma criança que era extrovertida, participava dos grupos, participava das atividades, começa a ficar mais isolada. As notas também têm um efeito bastante concreto, né? Quando uma criança tem um desempenho escolar de uma certa forma e esse desempenho muda, começa a ter um rendimento ruim. E acho que a escola, principalmente os professores, eles têm um contato semanal com as crianças, né? Pensando no ensino fundamental e médio, né? Mesmo que mude os professores e tenham aulas diferentes durante a semana, todas as semanas eles se encontram com aqueles alunos, né? Então consegue perceber algumas mudanças de comportamento, né? Ou o contrário, né? Uma pessoa que era mais tímida começa a ficar mais agressiva, começa a faltar muito na escola. E aí, normalmente, esse é o momento de chamar tanto a criança quanto os pais para tentar entender o que está acontecendo, né? E normalmente são coisas extraescolares, né? Às vezes tem um luto na família, um divórcio, uma doença, alguma coisa está acontecendo que vai desestabilizando a família como um todo. Então, assim, a gente até pode dizer que às vezes a criança é realmente um termômetro do que acontece na sua casa, na sua família? Sim, com certeza. A criança, ela reflete aquilo que ela tem Não só a criança, como o jovem, O jovem também, né? Tá. Se existe ali alguma disfuncionalidade dentro da família, ou até mesmo, nós sabemos que a fase da adolescência é uma fase em que o indivíduo, ele começa a ter alguma percepção do que é mundo, do que eu posso viver lá fora, o que eu tenho que viver aqui dentro de casa. A minha vida não é só a minha família, eu tenho outras redes sociais, né? E isso, até que ele forme a sua identidade, né? Quem eu sou para este mundo, isso gera algumas questões. Então, existem famílias que às vezes estão mais abertas para isso, para ouvir, para ter essa escuta para esse adolescente. Existem aquelas que já não estão mais tão abertas para essa escuta, e aí esse adolescente acaba se envolvendo com outras coisas, ou se envolvendo com alguma rede social que já tem aquele hábito da droga, do uso do álcool e da droga, por exemplo, e aí ele se envolve, acaba se envolvendo com essas questões. Então, assim, é muito importante a escola, como ela tem esse papel de ficar muitas horas com aquela criança e aquele adolescente, ela conseguir ter esse olhar, né? E conseguir identificar o que é que pode estar acontecendo ou se está acontecendo alguma questão. Agora, uma outra coisa que a gente também pode promover na escola é a promoção da saúde e trazer um pouco para esse adolescente, para essa criança, o que é a droga, quais são as suas consequências, ter esse diálogo aberto. Vocês falam disso? Isso, também. Também. Tá. Diretamente com os adolescentes, as crianças sim, não, porque não é conveniente. Tá. Mas diretamente com os adolescentes. Então vocês vão e também dão, tipo uma conversa. Uma conversa. Meio palestra, meio conversa. Isso. E ali naquele ambiente é possível discutir a respeito, né? O que é a droga, como que é a droga para aquele adolescente, o que esses adolescentes estão vivenciando, né? O que está buscando quando procura a droga. Né? Exatamente. E como vocês
como vocês olham? Qual é o olhar quando um adolescente busca a droga, por exemplo? Qual é o olhar de vocês para isso? Acho que a gente vai, assim, principalmente com os adolescentes, a gente vai entendendo que sempre há um prejuízo, né? Porque são pessoas que estão em formação, né? Inclusive o álcool, hoje na nossa sociedade, mesmo o uso de álcool é tido como banalizado pelos adolescentes, né? Ah, vai na festinha, já está com 16 anos, tudo bem tomar uma cerveja, enfim. E a gente vai falando do quanto, tanto de prejuízos físicos mesmo, né? De que o uso de alguma substância pode ter prejuízos físicos, mas também do por que a necessidade de fazer o uso dessa substância, né? E o que essa substância significa? Porque o que a gente observa em alguns casos que vão se agravando e chegando a se tornar disfuncionais, né? Que são casos graves, é que a gente vai vendo um estreitamento das possibilidades. Falar, não, só vai ser legal a festa ou o rolê se tiver uma cerveja ou se tiver maconha, né? Se não tiver uma substância, eu não consigo aproveitar aquele momento, né? Então a gente vai colocando isso para eles, né? E o quanto que o que parece no primeiro momento um efeito de liberdade, né? Que fala, eu tô aqui, tô curtindo, aproveitando e tudo mais, acaba sendo assim, não, eu só consigo aproveitar se tiver isso. Mas eu acho que também tem aquele lado da pressão, né? Que esse jovem, ele sente, né? Seja uma pressão por ser aceito num grupo, né? Ou alguma coisa lá que não estava bem com ele, aquela angústia, ou eu sou feio, eu não estou conseguindo fazer atividade física, meus músculos ainda não estão em formação, sei lá, estou generalizando aqui, né? Sim. Mas é sempre, acho que, uma curiosidade também. Sim, acho que uma curiosidade. Também, às vezes, é a curiosidade, né? Pelos outros programas que eu fiz aí atrás, né? Falando com pessoas como o Dr. Ronaldo Campos, né? A curiosidade de experimentar também, né? Tem a curiosidade, tem a vontade de ser aceito, né? A formação da identidade, quem sou eu no mundo, o que será que para que caminho eu vou, o que eu tenho que fazer. Se a gente fala um pouco mais da fase da adolescência, já no terceiro ano do ensino médio, a pressão do vestibular, né? Pressão de o que eu faço agora, que profissão eu sigo, que escolha eu faço. E ainda muito jovem, se a gente for pensar, né? 17 anos é muito jovem para a gente tomar uma decisão como essa. Então, muitas vezes, se você não tem uma base muito bem estruturada, ele se desestrutura, né? E aí ele pode buscar em outras coisas. E tem também o que a Fernanda falou, estou me construindo no mundo, estou indo numa festa, estou precisando me libertar, estou ganhando minha liberdade aos poucos, né? E aí quero curtir mais, então acho que eu tenho que beber mesmo para curtir mais, né? Senão eu sou tímida. Sim, né? Para estar com os meus amigos eu preciso beber igual a eles. E assim. Mas e aí, como é que ficam os pais, né? A gente vê muitas vezes liberação demais dos pais, né? Ou prender demais, né? É uma situação não é fácil pra gente ser pai e mãe. Não, e acho que existem cobranças de todas as formas. Você está fazendo demais, você está fazendo de menos. E a gente sempre acha que tá errado. Eles acham, os filhos acham às vezes, né? E às vezes a gente também não sabe, até só lembrando lá do nosso pai e da nossa mãe, né? Sim. Acho que uma das grandes questões é estar próximo. Acho que estar próximo, o adolescente às vezes tem momentos que ele fica mais recluso, que vai no quarto, fecha a porta, fica ouvindo música, enfim, não quer muito conversar, ou não, né? Diferente da criança que normalmente tem os pais como exemplo. Mas é importante estar próximo e estar disponível para essas conversas, né? O que a gente vai percebendo é que quando o adolescente sabe que tem um ponto de apoio com os pais, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, ele consegue reconhecer e pedir esse ponto de apoio, assim, é isso que a gente vai percebendo. Quando não, hoje a gente tem acesso a 1000 informações pela internet, pelos amigos, enfim. E aí, quando não tem esse ponto de apoio, ele vai procurar essas informações em outros lugares e às vezes as informações chegam de uma maneira
distorcida, enfim. Agora, se a gente pensar na criança, né, lá na escola, né, a criança fala tudo, né, ou quando não fala, ela mostra, né, e aí os professores estão lá e estão vendo que tem uma criança que parece que está com algum problema, né? Como que é essa abordagem com essa criança? Quais as dicas que vocês podem dar para esses professores ou para os pais aí que estão nos assistindo, né? O que vocês falaram? A gente acredita que num primeiro momento, esse professor, ele tentar conversar com essa criança, tentar se aproximar dessa criança, tentar entender o que é que ela está sentindo, né? Como ela tem se sentido na escola, né? Por que será que esse comportamento está diferente do comportamento anterior? E é muito importante a escola se aproximar dos pais, sempre. E os pais da escola. E os pais da escola. Sim, né? sim. São os dois lados, eles precisam estar ali caminhando juntos, porque a criança, ela está sendo formada, tanto ali dentro de casa, nos momentos que ela está ali com os pais, quanto nos momentos, nos períodos que ela está na escola. Então, ambos os lados estão trabalhando para a formação dessa criança. Então, é muito importante, né? Isso, uma continuidade. Tá. Aquilo que ela vive em casa continua ali na escola reflete em casa e ambas as coisas andam juntas, né? Então, é muito importante que essa aproximação aconteça, para buscar entender que contexto é esse contexto familiar, né? O que será que está acontecendo ali? Às vezes é alguma coisa que está acontecendo em casa, às vezes é na própria escola, algum desconforto da criança com a escola. Então, assim, no caso de criança, quando ela não consegue falar, porque a criança, às vezes, ela não tem esse vocabulário tão rico também para colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Então, é muito importante os adultos buscarem perceber qual é a forma dela, qual é a forma que ela está se utilizando para falar, né? Seja por desenho, por comportamento, o que é que está acontecendo com ela. É importante não ignorar. Sim. Em todo caso, ignorar é a pior saída, né? Ou falar, daqui a pouco passa, acho que é só uma fase. Não, é importante ter esse olhar, essa escuta, estar atento àquilo que a criança está apresentando. Acho que com crianças muito pequenas, né, que não têm essa habilidade de fala, é importante se atentar ao comportamento, porque a gente vê muito a mudança de comportamento. Pode ser por meio dos desenhos, já recebi vários casos de que você percebe nitidamente que os desenhos das crianças vão ficando mais escuros, quando ela vai se desenhar no papel, ela se desenha cada vez menor. Então, assim, mas você percebe principalmente por conta da mudança, porque antes era de um jeito e agora parece que está diferente, né? Com crianças maiores, por exemplo, uma criança que era mais quietinha começa a arrumar muita briga, começa a empurrar os colegas, morder, e aí já é um sinal de que talvez precisa acontecer uma conversa com os pais, né? Porque a criança ainda é muito pequena para conseguir falar. Mas com crianças que são mais um pouco mais velhas, que conseguem falar, é importante sentar num lugar tranquilo e conversar com ela, porque normalmente a criança ela tem essa liberdade de conversar quando alguém demonstra interesse. E às vezes a gente também pode falar que é uma situação também trazida de casa, da família. Sim, né? Sim, muitas vezes. Acho que talvez até a maioria. Sim, né? Sim. E que pode estar acontecendo naquela família alguma dificuldade, né? Sim. E que os próprios pais não estão conseguindo lidar, né? Sim. E acho que a grande questão é não ir com uma resposta inquisitora, assim, falar, ai, pai, mãe, você não está fazendo seu papel, você está errando. Acho que não é isso, acho que é conseguir dar apoio para esses pais, né? Tá. Como que a gente pode pensar junto para fazer com que haja harmonia nessa casa, o que está acontecendo, né? Às vezes tem uma questão de relação do casal, né, que acaba refletindo na criança, às vezes tem uma questão financeira, então, enfim, é importante dar apoio para esses pais, porque às vezes a escola fica tanto os pais quanto a escola fica assim, a escola não está fazendo o suficiente, a escola está errando. Ou os pais, os pais estão errando, porque eles não estão fazendo direito, olha só como está a criança, né? E, na verdade, eu acho que é unir forças, né, para conseguir fazer
viver melhor, né? Eu Conseguir queria que construir vocês uma me coisa melhor. falassem um pouco a respeito, a gente está vendo aí nas notícias, às vezes algumas crianças ainda, a gente viu aí suicídio, né? Por conta daquele, acho que é um jogo, né? O jogo da baleia azul. E isso, vocês lá na escola, quando vocês estão dando atendimento, está se falando sobre isso? Como abordar isso? Como vocês veem essa questão gravíssima, né? Gravíssima. É importante falar sobre isso. Acho que é o primeiro ponto, fundamental. E isso ser falado junto com os jovens, como Exatamente, né? Porque quando a gente não fala a respeito de um assunto, não significa que ele não exista, né? Dado o que a gente tem visto nos noticiários, né? Com os adolescentes, eu acho que é um diálogo um pouco mais aberto, até porque agora a gente tem também alguns outros apoios, né? Tá surgindo bastante na mídia, a gente tem aí uma série recente, né, que é 30 Reasons Why, que fala, que trata sobre o assunto, que tá ali não trata sobre o assunto, os 13 porquês, né? 13 porquês. Isso. 13 porquês. Vou ver isso. E ela é a respeito de suicídio, né? A respeito de bullying na escola. É uma série que está onde isso? Ela é uma série americana, é uma disponível série no Netflix. Isso. Agora no uma Brasil. Dica boa. No Brasil Vocês acham que é interessante aí Acho que é interessante, contanto que haja um apoio. Exatamente. A série em si, ela é uma série delicada, ela trata de vários assuntos, como bullying, assédio, enfim, ela trata de vários assuntos que são importantes de ser falados, de ser discutidos, porque eles de fato acontecem na vida, né? Mas é importante que tenha um apoio do lado, assim, para conseguir elaborar mesmo o que está sendo falado, né? De como lidar com bullying, de como lidar com assédio, quais são as possibilidades, enfim. Mas é um tema que está bastante... É um tema que está sendo bastante falado, né? E assim, disponível, né, para todo mundo. Então, a gente precisa também falar a respeito disso. E com os adolescentes é um diálogo aberto para entender quais são os sentimentos deles a respeito da vida, a respeito quais são os sofrimentos, as inquietações. Mas às vezes né? a gente também, Ellen, a gente percebe, aí eu já vou falar como pai e mãe, que quem já passou com a experiência dos filhos adolescentes e pré-adolescentes, muitas vezes eles não querem conversar com a gente, né? Eles querem conversar com um amigo, né? Quem está sofrendo das mesmas angústias, né? Por isso que a nossa proposta de ir para o ambiente escolar e poder, de repente, promover essas conversas, elas podem ser positivas, né? Porque, sim, a gente sabe que o adolescente, ele tem muitas vezes esse comportamento de ficar mais quieto em casa, mais fechado, mais distante dos pais. Às vezes os pais tentam essa aproximação, mas ele quer um tempo ali para poder, né, se abrir e falar a respeito dessas coisas. E no ambiente escolar, muitas vezes não, porque ali estão os amigos, ali já está o grupinho que ele se identifica. Então, você trazer esse assunto para dentro da escola abre a possibilidade de que ele seja discutido. Né? Interessante. E aí, com relação à questão que eu tinha falado sobre o suicídio, e que a gente viu aí alguns pré-adolescentes, né? Eu me assustei com isso. Sim. Como vocês estão abordando essa temática? Acho que o suicídio vem como uma falta de opções, né? É uma tentativa desesperada de acabar com o sofrimento, né? Tem um sofrimento muito grande que não se consegue pensar em outra solução e aí a morte parece uma opção. E acho que a grande questão é conseguir falar para esses adolescentes e pré-adolescentes de que eles não estão sozinhos. Porque às vezes, caminho muito vejo solitário. Também assim, né? Que às vezes os pais estão percebendo lá que o filho não está muito bem. Que algo está diferente. E bem diferente, vai ficando diferente, não larga do celular. Mas não se dá conta do quão tão grave está, né? E nessa hora talvez também fosse bom esses pais que não estão conseguindo lidar com aquele filho, ele também procurar uma ajuda, né? Eu não sei se seria
porque nosso programa vai para tantas cidades, né? De repente, se no Brasil, então, se não seria bom procurar uma ajuda, se tiver um psicólogo, busque ajuda no posto, né? Se não tiver condições de um particular, se tiver um CRAS, seria um CRAS que também... Seria um CAPS. CAPS, Isso. A CRAS eu acho que é outra coisa. O CRAS coisa, é né? da assistência social. Ah, entendi. Então seria um CAPS, Isso. procurar uma ajuda e falar, olha, está acontecendo isso, como o que eu posso fazer? Estou certa? Sim, certíssima. Certíssima. Tá. Se os pais eles não conseguem acessar esse adolescente em casa, né? Ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, ele precisa procurar um profissional para poder entender como é que ele pode acessar esse adolescente. Tá. Se ele consegue levar para psicoterapia, melhor ainda. Se ele não conseguir, ele mesmo buscar uma ajuda e um apoio já é muito válido, né? Porque aí ele consegue encontrar, se instrumentalizar e encontrar uma forma de resolver aquela questão, né? De buscar um apoio, um conhecimento a respeito daquela questão para poder lidar com o próprio filho, né? E isso não é problema, isso não é vergonha nenhuma, não tem a ver com... Pelo contrário. Pelo contrário, que bom que tem os psicólogos, os psiquiatras, né? Existe tanto preconceito, mas, gente, quem já não passou por uma depressão, né? Uma coisa que... É uma doença como outra qualquer. Muitas vezes a gente precisa tomar um medicamento, né? Precisa cuidar, né? São momentos, né? São momentos. Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar de mais apoio. E momentos que não, né? Que a gente conseguiu se organizar ali. E é importante a gente conseguir pedir ajuda quando a gente está num momento difícil. Por exemplo, a questão da depressão. É um desequilíbrio químico no cérebro. E aí, por que o psiquiatra? Porque ele que medica, né? Sim. Quando ainda a gente consegue ir atrás antes, o psicólogo vai ajudar para que não chegue numa depressão consegue prevenir, profunda. Né? A prevenção que é muito importante. Fundamental. Gente, então eu queria que vocês se despedissem aí, porque o nosso tempo já acabou. Passa rápido. Passa, né? Bom, nós agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco do Instituto, discutir a respeito da saúde mental. E a gente gostaria, assim, de deixar marcado, né, que é importante a gente estar aberto, disponível, né, para o outro, seja para os nossos filhos, seja para as pessoas, para os nossos alunos, seja para um colega, para um conhecido. É conseguir perceber o que é que aquela pessoa está precisando e estar ali disponível para ajudar. E hoje em dia a gente tem tantos recursos aí que são possíveis, internet, buscar informação. Então, é possível, né? Isso mesmo. Então, gente, muito obrigada aí por mais esse programa, por você estar nos assistindo. Um grande abraço.